Olá, seja bem-vindo ao Luso News da NDTV. Veja agora as notícias que marcam a atualidade no âmbito internacional nesta quinta-feira, 3 de novembro. Moçambique é o país mais arriscado do mundo para investir, com os juros da dívida pública a situarem-se nos 25,1% ao ano. A agência de notícias financeiras Bloomberg diz que o país destronou a Venezuela e publica um gráfico com a evolução da dívida dos dois países. O economista moçambicano João Mosca considera que o agravamento da crise político-militar e econômica em Moçambique contribuiu grandemente para a subida dos juros da dívida pública. A forte subida dos juros da dívida pública moçambicana começou a verificar-se semana passada, quando o Ministério das Finanças anunciou que o país não tinha capacidade financeira para pagar as chamadas dívidas escondidas, afirmando que pretende reestruturá-las. Esta semana, os juros da dívida moçambicana passaram a ser os mais altos do mundo, com 25,1% ao ano, o que faz com que o país seja considerado o mais arriscado para os investidores financeiros. A polícia na África do Sul disparou balas de borracha para dispersar manifestantes que se reuniram junto à presidência em Pretória, pedindo a saída do presidente Jacob Zuma. Na Pretória, milhares de manifestantes do partido de esquerda, o Economic Freedom Fight, partiram carros e janelas de edifícios enquanto se dirigiam ao edifício da presidência, também conhecido por Union Buildings. Os protestos tiveram lugar pouco tempo depois de um relatório anticorrupção na África do Sul ter sido divulgado reportando sobre a alegada corrupção da administração Zuma. A publicação do relatório foi ordenada por um juiz nesta quarta-feira, 2 de novembro, depois de Zuma ter submetido um pedido legal para que o relatório não fosse publicado. A oposição sul-coreana pede a demissão da presidente Park Geun-hye depois da segunda detenção no círculo próximo da chefe de Estado. Um conselheiro da presidente, Ahn Chong-ban, foi preso na quarta-feira no âmbito das investigações em curso sobre um caso de alegada corrupção e tráfico de influências que envolve Choi Soon-sil, uma amiga próxima da presidente. Antes, foi detida Soon-sil, que o Ministério Público suspeita de ter utilizado influências políticas para pressionar grupos empresariais sul-coreanos a contribuírem com apoios financeiros generosos para uma fundação que dirige. A oposição exige que seja investigada a responsabilidade da chefe de Estado neste escândalo, acusando-a de ter orquestrado a demissão do primeiro-ministro e do ministro das Finanças e da Segurança Pública para desviar as atenções. Entretanto, nas ruas da capital, milhares de pessoas pedem que a presidente abandone o cargo depois de quase 4 anos no poder. O desabamento de parte do teto de uma gruta provocou na terça-feira a morte de pelo menos 10 pessoas e feriu 7 quando participavam numa missa na localidade brasileira de Santa Maria de Tocantins, no norte do país. O acidente ocorreu durante uma cerimônia religiosa que assinalava a festa litúrgica de Todos os Santos. Perderam a vida 6 mulheres, 2 crianças e 2 homens. O Brexit só pode avançar depois de ser votado no Parlamento Britânico. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo Supremo Tribunal do Reino Unido. Os juízes consideram que o governo de Theresa May não ativará o artigo 50 do Tratado de Lisboa sem antes consultar os deputados. Recorde-se que um grupo de cidadãos interpôs o processo no tribunal para evitar que a primeira-ministra iniciasse formalmente as negociações de saída da União Europeia sem consultar o Parlamento. A chefe do Executivo já tinha anunciado que pretendia avançar com o processo até o final de março do ano próximo. Esta decisão, no entanto, ainda é passível de recurso para o Supremo Tribunal, ou seja, este processo pode arrastar-se ainda por mais algum tempo. Recorde-se que a 23 de junho, 52% dos britânicos que foram às urnas votaram a favor da saída da União Europeia. É com esta notícia que nós colocamos um ponto final nesta edição do Luso News da NDTV. Obrigada pela preferência e até a próxima edição. Fique bem.